O primeiro episódio da segunda temporada de One Punch Man foi... ok, sei lá, a animação tá claramente pior, né, provavelmente por conta da mudança de estúdio de animação. A gente tava tanto tempo esperando pra volta e aí, volta e aí, é só ok? Mas também tem umas coisas que eu achei bem interessantes nesse episódio no que se refere às emoções. As emoções do Saitama, um cara absurdamente forte, mas entediado e sem nenhuma glória, que se identifica com um personagem novo e que é quase que um oposto dele. Um cara que não é nada forte, mas que tem toda a glória. E ao mesmo tempo, como que o Saitama e ele têm uma coisa em comum que une os dois e une bem forte os dois a ponto de criar uma amizade entre eles. Esse aqui é o King e seja bem-vindo a mais um... Olá pessoal, eu sou o Léo e esse aqui é o Emoções, o quadro em que eu analiso as emoções de personagens da cultura pop para que possamos entender melhor a eles e por consequência possamos entender melhor a nós mesmos. Quero lembrar que eu tô com uma campanha de financiamento coletivo no Apoia-se. Se você gosta do canal e quer ou pode se envolver mais com ele, dá uma olhada na campanha que me ajuda demais a continuar trazendo esse conteúdo. E claro, eu faço conteúdo aqui no YouTube, mas também trago conteúdos complementares no meu Instagram e Twitter. Me sigam por lá também pra gente ter um contato mais direto. O King é um cara que não tem poderes, que assim como um cidadão comum do mundo, ele tem medo de um robô gigante com armas apontadas pra cara dele. Ele é um cara como qualquer outro, ele não é mais medroso que o cidadão comum, porque a gente vê ele em situações assim, que ele é meio ridicularizado quando ele tá com medo do monstro, como se fosse algo covarde, como se ele fosse covarde. Mas quem não reagiria assim? Se um bicho reptiliano, ou um bicho que parece o Piccolo, mais roxo, ou um robozão assim mesmo, aparecesse na sua frente, no meio da rua, gritando que vai destruir tudo e te matar, você partiria pra cima do cara, ou você sairia correndo em prantos? Eu ouso dizer que a grande maioria das pessoas sairia correndo em prantos. E o King sai correndo em prantos. Ele faz cara de terror e vaza. Mas o lance é que quando o Saitama surge e salva todo mundo ali, não só o King, todo mundo, o crédito é atribuído ao King. Ele nunca pediu isso, mas as pessoas olharam pra ele, olharam pra situação e julgaram que ele é o herói. E isso rola de novo, e de novo, e de novo, e acham que ele é um herói. O King diz em determinada parte do episódio como ele é azarado, e é verdade, é um azar tremendo. Ele tá sempre lá quando o Saitama derrota o monstro. Ninguém vê o Saitama e as pessoas começam a achar que é ele que tá derrotando os monstros. É ele quem é o responsável por ter salvo a vida de todo mundo e as pessoas começam a idolatrar ele. Um cara comum começa a ser amado e adorado por outras pessoas como ele e ele aceita. Ele é escroto por isso, ele é um charlatão mentiroso que tá enganando as pessoas. Eu acredito que ele aceitou na primeira vez porque assim, quem não quer ser amado? Ele deixou, ok, todo mundo vai esquecer depois, deixa. Mas aí rolou uma segunda vez, e uma terceira, e uma quarta, e ele se viu preso nisso. E ele começou a incorporar o personagem, a espantar os monstros, falando quem ele é, vendo que os monstros realmente fugiam dele ao saber quem ele é e fugiam do barulho que virou a marca registrada dele, o motor do King, um barulho que ele faz, mas que é só o coração dele batendo forte porque ele tá morrendo de medo. E ele é escroto por isso? Ele é um charlatão, mentiroso, sacana que tá enganando as pessoas? Talvez, mas ao mesmo tempo, eu vejo ele como uma grande vítima da situação em que ele foi colocado. Eu meio que entendo ele. Deixa eu explicar. Ele foi entrando na mentira porque fazia ele se sentir aceito e faz todo sentido alguém com a personalidade do King se deixar ser levado por isso. Ele é um cara introspectivo, otaku, viciado em videogames. Eu não tô falando que todo mundo viciado em videogames e otaku é assim, mas o King parece ser assim, recluso, solitário, tímido. Imagina um cara assim, que tem dificuldade de socializar, de repente se vê como um herói.
dessas exatas pessoas que ele não sabe interagir direito. E ele foi indo, e o negócio foi escalonando e acabou que um monstro quer brigar com ele, as pessoas esperam que ele derrote o monstro, pedem pra ele derrotar o monstro, afinal ele é o King, um grande herói, classe S, mas ele caga na calça e vaza, fingindo que ele precisava literalmente cagar na calça. O King é introspectivo. O King não sabe se relacionar com as pessoas. Ele só quer ficar em casa jogando videogame e de repente ele é adorado justo por essas pessoas que ele nunca soube interagir. Mas o negócio é, eu imagino que ele também sequer sabe sair dessa. Assim como ele não sabe direito como que ele entrou nessa, ele tá tão perdido pra sair dessa. Eu imagino ele sem habilidades sociais pra sair dessa. Ele é tão na dele, dentro do game dele, que ele não tem traquejo social pra se explicar, pra se colocar e falar como ele não é isso que as pessoas automaticamente julgaram que ele fosse. Eu entendo ele porque eu teria essa dificuldade também. Sendo eu bastante introspectivo e que eu gosto de ficar sozinho em casa com os meus próprios pensamentos, eu entendo ele, mas aí, quando ele foge do monstro, o Saitama vai atrás dele. E o Saitama fala o porquê. Porque ele quer saber se o King também é forte demais que tá entediado. E aí que tá uma coisa bem interessante que rola entre os dois. Bem bonita, na verdade. A conexão que rola entre essas duas pessoas introspectivas, pra mim, faz bastante sentido. Deixa eu explicar. Pra mim, o Saitama foi bem heróico nesse episódio, não porque ele deu um soco no bicho que atacou ele, mas porque ele quis fazer companhia pra um cara que é tudo isso que eu descrevi antes. Ele entendeu que esse cara precisava de um amigo, tanto quanto o próprio Saitama precisava. Eles se complementaram. O Saitama, ele foi falar com ele porque ele queria saber se ele era como ele, tão forte que ficava entediado e quer se afastar do monstro porque não tem desafio. Mas ele logo percebe que não, que o King é um mentiroso, que foi deixando-se levar por uma mentira que virou uma bola de neve, que ele não tem controle. Não só isso, mas o cara roubou os créditos do Saitama, porque toda vez que ele foi considerado um herói, foi o Saitama, na verdade, quem derrotou o monstro. Então, por que o Saitama ficou sussa ao descobrir isso? Nisso eu ficaria incomodado. Até o próprio King achou estranho essa reação por parte do Saitama. Eu acredito que o Saitama ficou sussa por duas razões. Ele não se importa muito mesmo. Ele é tão mais forte que os outros que ele vive entediado com a vida. E isso tem todo um viés filosófico e a crítica que o Saitama ser o Saitama faz a uma parcela da sociedade, da nossa sociedade real. Mas isso fica para outros vídeos. Se você quiser ver, escreve aqui embaixo. A segunda razão de ele ficar tranquilo com tudo isso, pelo King ter enganado todo mundo e por ter roubado os créditos dele, é que o Saitama também entende ele. Ele entende por que o King fez o que ele fez. Ele viu no King um cara que é como ele. O King, um cara recluso que só quer ficar de boa em casa jogando videogame, mas que de repente se viu sendo amado e adorado por pessoas que criam expectativas sobre ele. Pessoas carentes por um herói e que depositam nele as suas inseguranças. Pessoas que ele gostaria de manter uma distância. Talvez por medo de ser rejeitado, ou medo de não saber interagir com essas pessoas, eu não sei, mas o King, ele se vê em um lugar que ele nunca esteve, idolatrado por essas pessoas que ele não curte muito se relacionar, como toda boa pessoa tímida e introspectiva. E a princípio pode até parecer ter sido uma coisa boa ele ser adorado por essas pessoas, né? Ele não precisaria mais fazer um esforço para se relacionar com elas já gostam dele, ele já é aceito. Mas aí, ele percebeu: que merda eu tô fazendo? Eu só quero ficar em casa jogando videogame, eu não quero essas pessoas me adorando e depositando expectativas em mim. E o Saitama, ele entende isso. O Saitama tá entediado do mundo, da vida, das pessoas, ele só quer viver de boas a vida dele de forma pacata e mundana. Assim como o King, depois de tudo que tem rolado. E ele entende o King, e ele se vê no King, e ele quer criar um laço com o King. E eles começam a jogar videogame. E é bem bonito assistir duas pessoas que só querem ficar ficando sozinhas, juntas.
Você pode clicar aqui para entender a relação abusiva entre o Reigen e o Mob em Mob Psycho 100 e aqui para uma playlist com mais emoções de animes como The Promised Neverland. Muito obrigado a você por assistir e aos apoiadores do canal, vocês são demais. Eu sou o Léo e até a próxima e... tá bem cedo agora, se eu pareço meio sonolento é porque eu realmente tô sonolento.